Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos. Aqui é o pastor Diego. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e os demais irmãos que nos ouvem. Nós damos continuidade às nossas devocionais, inspiradas no livro Um Mês para Viver. E hoje nós vamos refletir, espremido pelo tempo, gastando o seu recurso mais valioso. Contudo, antes, vamos abrir nossos inários no hino 131, Vida Santificada. Amém. Irmãos, então eu começo o nosso estudo chamando a nossa atenção para dois autores seculares. Primeiramente, vamos, antes de iniciar com esses autores, fazer uma breve reflexão, uma breve recapitulação do que nós aprendemos na aula passada. Então nós começamos na aula passada a falar sobre viver apaixonadamente. Isso na perspectiva da glória, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, nossa metáfora foi a montanha-russa. E nós vamos tratar dos problemas desse viver apaixonadamente. O primeiro problema de viver apaixonadamente para a glória de Deus, nós vimos, é a procrastinação. O que é procrastinar? Nós vimos ali a síndrome de algum dia. É o medo de correr riscos, é o deixar para depois a realização de alguns projetos importantes. Não é? E como nós fazemos isso? Elegendo zonas de segurança, não é? E nós só conseguimos sair dessas zonas de segurança por essa fé, né? Que o texto chama de fé ridícula. Por que fé ridícula? Nós explicamos isso, né? Porque o mundo assim a vê.
O mundo vê a fé como algo insuficiente, não é? Só nós que somos agraciados por Deus entendemos, né, a dimensão e o impacto que a fé tem em nossas vidas, certo? E aí nós vimos dois exemplos. O exemplo de Davi e Golias. Então Davi, ele vence o gigante, não é? E nós vimos o exemplo de Pedro andando pelo mar da Galileia. Contudo, nós vimos um problema. Qual o problema? É um medo atrelado à dúvida, essa dúvida que tenta racionalizar as coisas. E elas são representadas nesses dois exemplos, uma por Saul, que tenta persuadir Davi a não lutar com Golias, e o outro é Pedro, dando mais atenção à força do vento do que aquele que o chamava, que é Jesus Cristo. Irmãos, eu só queria deixar uma coisa muito clara, não é? Nem todos os nossos projetos vão dar certo. Alguns projetos que nós temos, se não forem de acordo com a vontade de Deus, eles não vão dar certo. Então, como eu vou saber que o projeto ele é de acordo com a vontade de Deus? É observando de acordo com as Escrituras, consultando irmãos mais experientes na fé, sentindo paz em nosso coração na realização dessas coisas. Né? Dessa maneira, nós temos alguns dispositivos que nos mostram se aquilo que eu desejo é da vontade de Deus, ok? Então, indo para o nosso tema de hoje, que é o tempo, né? É o nosso segundo problema de viver apaixonadamente, é o tempo. E aqui eu chamo uma frase de Ralph Waldo Emerson, quando ele diz: cuide muito bem do seu tempo livre. Esses momentos são como diamantes não lapidados. Despreze o tempo livre, e seu valor nunca será conhecido. Melhore-os, lapide esses diamantes, e eles se tornarão mais brilhantes joias de uma vida útil. Né? Outra Emerson é um autor, filósofo, poeta norte-americano, e essa segunda, a Diane Ackerman, é uma escritora naturalista, e ela vai dizer: eu não quero chegar ao fim da vida e descobrir que vivia toda a sua extensão. Ou seja, eu vivi a extensão da vida, eu vivi em quantidade. Quero ter vivido sua largura, ou seja, quero ter vivido em qualidade. Não é? E aqui eu tenho uma frase de um autor romântico que eu gosto muito, né, José de Alencar, onde ele vai dizer, no romance A Viuvinha, no romance 5 Minutos: sabe que eu sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e mau hábito, e esse costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Né? Aqui vê essa ideia, né, de que nós estamos escravizados ao tempo, essa ideia de que o tempo nos escraviza. Mas, irmãos, eu queria suscitar em você uma reflexão. Né? E essa reflexão vem de uma pequena história, a nossa metáfora de hoje. Né? Certo dia, um senhor foi a um médico e, depois de fazer alguns exames, ele descobriu uma triste notícia: ele só tinha 6 meses de vida. Então o médico, ele perguntou se o médico tinha alguma solução para o problema dele, e o médico disse: olha, há uma coisa que você pode fazer. Mude para um sítio, crie porcos e se case com uma viúva que tenha 14 filhos. E ele ficou em dúvida: isso vai salvar minha vida, doutor? O médico respondeu: não, esses serão os 6 meses mais longos de sua vida. Meus irmãos, essa história, apesar de ter a sua graça, ela nos mostra uma coisa: que o tempo pode passar de forma diferente. Apesar do relógio ter 24 horas para todo mundo,
esse tempo ele pode ser sentido de formas diferentes. Há momentos em que você sente o tempo voar, não é verdade? Mas não há momentos em que o tempo ele anda como um caracol, uma lesma, devagarinho e parece que nada passa direito? Pois é. Qual a diferença entre esses dois tempos? Se ambos têm 24 horas, por que alguns momentos da nossa vida passam mais rápido do que os outros? Meus irmãos, se você tivesse apenas um mês de vida, a noção de tempo seria diferente para você? Você se atentaria em aproveitar mais os minutos que você tem? Pois é. Paulo vai dizer aos Efésios 5, capítulo 5, versículo 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então Paulo dá uma ordem aqui, não é? Aqueles que andam como sábios, não como nécios. O que é um nécio? É uma pessoa insensata, é uma pessoa que não calcula bem as coisas, não é verdade? O sábio, ele vai remir o tempo. A palavra remir aqui, ela vem dessa palavra grega, exagorazo, né? É tirar. Agorazo é tirar da praça. Era na praça que os gregos faziam o seu comércio, especialmente o comércio de escravos. Então, exagorazo era você comprar algo e tê-lo totalmente para si. É levar para casa. Então, meus irmãos, eu chamo aqui uma reflexão do teólogo inglês, né, John Stott, onde ele diz: certamente as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição, com 60 minutos por hora e 24 horas por dia. Nenhum de nós pode esticar o tempo. As pessoas sábias, porém, o empregam com o maior proveito possível. Sabem que o tempo está passando e também que os dias são maus. Deste modo, agarram cada oportunidade fugaz enquanto ainda podem. Uma vez tendo passado, até as pessoas mais sábias não podem reaver essa oportunidade. Então, veja, por que Paulo diz que nós devemos andar como sábios, remindo o nosso tempo? Tendo a consciência de que o tempo passa e nós devemos gastar os nossos dias e investir o nosso tempo em coisas que realmente valem a pena. E o que realmente vale a pena? Tudo aquilo que gera a glória de Deus, certo? Então nós estamos espremidos pelo tempo. Eu coloquei essa imagem, talvez você se lembre desse filme. É um filme muito interessante, que você pode até assistir nesses dias de quarentena, que se chama Antes de Partir. Na verdade, o nome em inglês é Bucket List, que quer dizer lista para fazer coisas antes de morrer. Né? É um filme com Morgan Freeman e o Jack Nixon, e ambos percebem que haviam vivido a vida toda sem ter consciência do tempo. E eles passam a ter consciência do tempo e até valorizar as coisas que eles tinham. Por exemplo, Morgan Freeman começa a valorizar mais a esposa. O Jack Nixon, ele pede perdão à filha e conhece a neta. Depois que eles descobrem que tem câncer e que ambos têm ali menos de um ano de vida, certo? Se os dias fossem previamente numerados, a maioria das pessoas gastaria tempo de forma zelosa e determinada. Você não perderia tempo com coisas inúteis. Eu sei, tarefas e responsabilidades corriqueiras, como lavar pratos, limpar a lixeira do e-mail, organizar a área de trabalho do computador, né? São partes da vida diária. Até mesmo essas coisas podem estar conectadas a objetivos maiores, a agradar pessoas, a estar mais próximo de pessoas que você ama, não é? Lavar a louça
apesar de ser algo corriqueiro e sem nenhum grande motivo aparente, ele pode lhe conectar melhor com os pais, com a esposa. Ele mostra que você está servindo no lugar que você mora. O corriqueiro pode se tornar magnífico se estivermos conectados a cada hora e pessoas ao nosso redor. As prioridades são determinadas para o modo como consideramos e gastamos o nosso tempo. Então, o que é prioridade para você? Quanto a prioridade para você vai depender do quanto de tempo você tem. Quanto maior for o seu tempo, você tem prioridades maiores. Quanto menor o seu tempo, você tem prioridades mais estabelecidas, mais determinadas, certo? Se considerarmos que o tempo é um presente valioso a ser usado, haverá maior possibilidade de tentarmos, com grande motivação, otimizá-lo. Então você pode otimizar o seu tempo. O que é otimizar o seu tempo? É gastá-lo de maneira melhor. John Stott diz que certa vez ele viu um anúncio no jornal de achados e perdidos, dizendo o seguinte: perdidas ontem em algum lugar, entre o nascer do sol e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Veja, irmãos, como nós vimos em algumas aulas anteriores, se você tem noção de que a água é limitada e você não vai gastá-la de forma imprudente, se você sabe que o seu pagamento é limitado e você não vai gastá-lo de forma insensata, o seu tempo também é limitado, porque você nasceu com dias limitados. Nós sabemos da realidade da morte. Então nós não podemos gastar o nosso tempo como os insensatos, como aqueles que agem fora da razão. Nós temos que ser sábios. E ser sábio é remir, é salvar, é aproveitar da melhor maneira, é comprar totalmente o meu tempo. E isso nada mais é do que otimizar o meu tempo, gastar da melhor maneira possível. Então, nós chegamos a uma encruzilhada. Você tem que pensar na quantidade de vida, ou seja, o quanto você viverá, em relação à sua qualidade de vida. Como você vai viver? Essas são realidades adversas. Lembra daquela autora que nós iniciamos? Eu não quero viver a vida só na sua extensão. Eu não quero viver a vida só na sua quantidade. Eu quero viver a vida na sua qualidade. Eu quero colocar vida nos anos de vida que eu tenho. Certo? Então, nós precisamos ter noção de uma regra. É quase que uma lei natural da física. Quando aumentamos a energia e o grau de envolvimento, multiplicamos o nosso tempo. Então repare, quanto maior a energia, quanto maior o envolvimento, maior o tempo. Então eu preciso empregar energia e envolvimento para que eu tenha mais tempo. Eu preciso viver com qualidade. Eu preciso acrescentar vida aos anos que eu tenho. Então, eu gostaria de convidar você a ir a Mateus 16. Mateus 16, 25 e 26. Nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos a entender o valor de uma alma, né? Como diria aquela música, né? Você sabe o valor de uma alma? Pois é, esse texto nos mostra claramente isso, né? O valor de uma alma. E quem vai falar isso pra gente, irmãos, é o próprio Jesus Cristo, quando ele nos diz aqui, Mateus 16, de 25 a 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim,
achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida ou da sua alma? Né? Essas palavras nesse texto são equivalentes. Então veja, eu coloquei aqui um comentário do bispo anglicano John Charles Riley, onde ele diz: nada existe sobre a terra ou debaixo da terra que possa compensar a perda de nossa própria alma. Nada existe que o dinheiro seja capaz de comprar, ou que o homem possa oferecer, que possa ser mencionado em comparação às nossas almas. O mundo e tudo quanto nele está contido é apenas temporal. Ele está gradualmente desaparecendo, perecendo e dissipando-se. Meus irmãos, Jesus está dizendo isso por quê? Porque lá no versículo 23, 24, ele vai dizer aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses são os 3 requisitos para você seguir a Jesus: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Para o mundo, isso é perder a sua vida. Para o mundo, isso é perder o seu tempo. Mas Jesus diz que aquele que perder a sua vida aos olhos do mundo irá ganhá-la. Por quê? Porque a sua alma, ela vale mais do que o dinheiro, do que as oportunidades humanas, do que os prazeres mundanos. Por quê? Porque as coisas deste mundo estão desaparecendo. Lembra daquela frase que nós vimos no primeiro dia? Odemiri Krastibi. Hoje eu, amanhã você. Você tem que ter noção de que você morrerá. E tudo o que você juntou nesta vida, dinheiro, títulos humanos, valores mundanos, perecerão. Jonathan Edwards sabia tanto disso que entre 1737 e 1735 ele vai escrever as resoluções, coisas que ele faria até o final da vida. E na resolução número 5 ele vai dizer: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo mais proveitoso possível. Ou seja, eu vou otimizar o meu tempo, eu vou agir como sábio, eu vou remir o meu tempo. Por quê? Porque eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a cruz, eu vou seguir a Jesus Cristo, mesmo que isso para o mundo seja a perdição total. Eu quero estar com o Senhor. E estar com o Senhor é aproveitar o seu tempo. Ir à igreja, ler a palavra, estar com os irmãos, orar. Tudo isso o mundo vê como perda de tempo. Mas nós estamos vendo que tudo isso é a melhor maneira de você remir o seu tempo. Então teste o seu tempo. Desperdiçamos muito tempo. Como diria aquele cantor, o tempo escorre por nossas mãos. Geralmente, existem técnicas e métodos que que melhoram a situação, mas de forma limitada. Tem técnicas que ajudam você a controlar melhor o seu tempo e a render mais. Mas qual é o problema desses métodos? Eles deixam pouco espaço para os relacionamentos. Então aquela pessoa que quer produzir mais em todo o tempo que tem, mas acabam negligenciando a família, como essa pessoa da foto que eu mostro para vocês. Então, meus irmãos, a única maneira de você e eu conseguirmos extrair o máximo do tempo restante é gastar cada dia de maneira que deixemos atrás de nós um legado digno. Seu legado é como você será lembrado. Como as pessoas lembrarão de você quando você não estiver mais aqui?
Ah, ele só vivia para o trabalho, ele só vivia para os amigos, ah, ele não conversava. É isso que você quer que as pessoas se recordem de você? Qual é o seu legado? E aqui eu cito Paulo. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então veja aqui o não receber em vão a graça. Isso equivale a desperdiçar o tempo, certo? E como nós desperdiçamos o tempo aqui para Paulo nesse texto, né? Em 2 Coríntios 5, versículo 15. Nós desperdiçamos o tempo vivendo para nós mesmos. Olha só, né? 2 Coríntios 5,15. Ele, no caso Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós desperdiçamos o nosso tempo, nós não recebemos em vão a graça de Deus, quando ao invés de viver para Cristo, não é? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos enclausurados no nosso próprio mundo. Há um exemplo interessante naquele romance da Maria Druppé, o Éramos Seis, onde o filho dela, o Alfredo, é descrito como alguém que vive para dentro, né? O Júlio, o pai, diz assim: esse menino vive para dentro. Há muitas pessoas que vivem para dentro, que vivem para elas próprias, que vivem apenas para os seus desejos. O grande problema é que isso equivale ao quê? Isso equivale a desperdiçar a vida e a própria graça de Deus, né? Veja aqui no versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-nos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós aproveitamos, nós otimizamos nosso tempo nos reconciliando continuamente com Deus. Ah, mas você pode dizer, mas na justificação nós não fomos totalmente reconciliados com Deus? Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 5? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus? Sim, mas eu tenho que me apropriar dessa verdade diariamente. Eu tenho que reconhecer os meus problemas e os meus pecados diariamente. Eu cito aqui um autor americano, o Richard Koch. Ele escreveu esse livro, O Princípio 80/20. O segredo para o desenvolvimento maior com menos. Na verdade, essa teoria que ele desenvolve não é dele. Ela foi desenvolvida na primeira vez, lá no final do século XIX, início do século XX, por um economista e sociólogo italiano chamado Pareto, né? O Vilfredo Pareto. Ele desenvolveu essa teoria. Ele percebeu, colhendo ervilhas no seu jardim, que todas as ervilhas boas que ele colhia vinha de 20% dos feixes de ervilha, das vagens de ervilha. E ele começou a perceber que 20%, que 80%, 80% das ervilhas boas vinham apenas de 20% das vagens. Ele percebeu que 80% das terras produtivas da Itália pertenciam a 20% das pessoas. E essa regra ela é geral, não é? Então, a vida toda ela vai ser dividida nisso, que 20% das suas ações ela vai impactar 80% dos seus resultados. O Richard Koch chegou a esse princípio. Ele pegou a lei de Pareto e aplicou à vida das empresas. E ele percebeu que para você atingir 80% dos resultados, você tem 20% de ações. Ou seja, você pode diminuir o seu tempo e focar melhor a sua energia naquilo que realmente vale a pena.
Olha só, Richard Koch fez um estudo com muitas empresas, indivíduos bem-sucedidos e chegou à seguinte conclusão. Para a maioria das empresas, 20% de sua atividade produz 80% dos lucros. O mesmo princípio, segundo o autor, se aplica às pessoas. Ou seja, 20% daquilo que você faz na vida produz 80% dos resultados. Então, 20% que você faz na vida produz 80% de felicidade. 20% das pessoas com as quais você convive produzem 80% de alegria nos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo muito rápido para você, né? Se você passa mais tempo nas áreas que lhe trazem os melhores resultados e menos tempo buscas ineficazes, realizará mais fazendo menos. Ou seja, quantidade e qualidade são coisas diferentes. Eu posso passar muito tempo com as minhas filhas ou com a minha esposa, mas o que importa não é a quantidade de tempo que eu estou com elas, mas a qualidade. Lembra? Eu que não quero viver só a vida na minha extensão, eu quero viver a vida na sua largura. Eu quero trabalhar a vida como se trabalha um diamante. Lembra? O homem sábio, ele vai remir o tempo, ele vai otimizar o seu tempo, certo? Então, como que eu vou... nós temos que perceber que no nosso dia a dia, nós temos ações ou que não dão certo, ou que são totalmente ineficazes. Então, o que o Richard Koch diz para você? O que a lei de Pareto diz para você? Que você pode abandonar essas ações ou terceirizar essas ações e se concentrar naquilo que você realmente faz bem. Então, você precisa do quê? Onde está o seu 20% de sucesso, o seu 20% daquilo que dá certo? No seu foco. Então, eu tenho que entender o que eu vou fazer para minha esposa que realmente vai agradá-la. Então eu vou me focar nesta área. O que eu vou fazer para as minhas filhas que realmente irá agradá-las? Eu posso desenvolver coisas para minha esposa, não é? E depois ela vai falar assim, eu preferiria que você tivesse me consultado antes de fazer. Por quê? Eu posso ter me esforçado o máximo para fazer o melhor que eu podia, mas não fiz aquilo que ela queria. Então eu gastei 80%, eu gastei muita energia, sendo que eu podia ter feito menos e sido mais incisivo. Meus irmãos, eu quero dar um exemplo bíblico disso. O exemplo de Marta e Maria. Lembra? Marta e Maria moravam em Cafarnaum, elas eram irmãs de Lázaro, e certo dia Jesus foi visitá-las, né? Jesus foi visitar Marta e Maria. E Marta estava ali bastante preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria estava sentada aos pés do Senhor e ouvia-o com atenção. Marta então foi chamar a atenção e disse assim, Senhor, manda essa Maria me ajudar. O que Jesus diz para Marta? Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, dando ênfase, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ela estava preocupada com muitas coisas, não é? Ela estava gastando a energia dela com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só, né? Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual era o 20% que Marta deveria ter dado? Ter ouvido a Jesus. Mesmo, mas então quem ia cozinhar, quem ia limpar a casa, ela poderia fazer essas ações com mais rapidez, ou ter terceirizado essas ações, ou feito as ações antes de Jesus chegar, para que quando Jesus estivesse lá, ela se assentasse com Maria e desse total atenção a Jesus. É isso o que Jesus quer. Meus irmãos, a vida cristã se resume a você não fazer o que você quer. Quando você quiser ser um cristão do seu jeito, você será um cristão ou legalista, ou você será um cristão liberal. Tanto o legalista quanto o liberal, eles gastam muita energia. O legalista, ele gasta muita energia praticando as leis que ele elegeu, que ele é capaz de praticar. Assim como os fariseus. E o cristão liberal, ele vai gastar muita energia
tentando justificar aquilo que ele está fazendo, certo? Ao passo que uma vida cristã autêntica, ela se resume em você gastar os seus 20% na palavra. Focar na palavra. Ela vai mostrar para você o que você realmente deve fazer. Nós nos guiamos não pelos relógios humanos. Lembra lá de José de Alencar? Eu não me guio por relógios, né? Eu não quero ser escravizado por uma agulha. Nós somos guiados por relógios eternos, né? O problema disso é que nós somos condicionados a acreditar que para que o tempo seja proveitoso, devemos ter algo a mostrar. Nós vivemos num mundo pragmático, onde você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter resultados. Não é à toa que as igrejas que são mais procuradas são aquelas que oferecem resultados. Olha, essa igreja é uma igreja de resultado. Você veio doente, saiu curado. Né? Veja essa charge. Tem lá a igreja Jesus cura, Jesus prospera. São igrejas de resultado. Ao passo que a igreja Jesus salva tem uma pessoa só entrando. A grande multidão está indo atrás do resultado. O grande problema, irmãos, é que todos nós precisamos de um pouco de tranquilidade para descansar e adorar. Deus nos fez para o descanso eterno, para estarmos junto com Ele. É óbvio que o trabalho existirá, inclusive no novo céu e na nova terra. Porque o trabalho foi criado por Deus, o trabalho é bênção. Mas o trabalho foi criado atrelado ao descanso. É por isso que você vai trabalhar 6 dias e vai descansar 1. E é esse dia o dia consagrado ao Senhor. O domingo é o que os puritanos chamavam de o sábado cristão. É o dia em que você vai consagrar totalmente ao Senhor, no descanso e na adoração. Ocorre grande libertação quando nós aprendemos a trabalhar sob a perspectiva eterna. Ou seja, eu vou entender que nem tudo está ao meu alcance. Eu tenho alcance a 20% das coisas. Então eu vou fazer esses 20% melhores e eu vou confiar que Deus vai fazer o resto. Eu vou dar o melhor de mim no que me cabe e eu vou reconhecer que o Senhor fará o resto, certo? Então, irmãos, nós estamos aí espremidos em nosso tempo, não é verdade? Se nosso objetivo é gerenciar o tempo de maneira que ele seja maximizado, otimizado, remido, então precisamos viver de acordo com o relógio eterno. Se você viver de acordo com o relógio lá no seu pulso, você vai ficar correndo atrás do tempo, igual o cachorro corre atrás do rabo. E isso nunca dá certo, né? Ouvindo Deus em nossa vida, prestamos atenção ao corpo e ao coração. Extraia o máximo do seu tempo, aplicando energia às áreas que são prioritariamente constantes, são prioridades constantes. E qual é a prioridade constante que você tem? É deixar um legado. É deixar um legado. As pessoas têm que chegar no dia do seu velório e dizer: essa pessoa, ela glorificou a Deus enquanto viveu. Certo? Então o que nós aprendemos? Viver apaixonadamente, nossa metáfora foi ali a história do resultado do exame. Viver apaixonadamente, ela tem alguns problemas. Nós vimos que o primeiro problema é a procrastinação, a síndrome de algum dia. Depois é a utilização do tempo. Como eu utilizo o meu tempo, ele atrapalha esse viver apaixonadamente, certo? E nós vimos que o que atrapalha o meu tempo? Eu não entender que ele é limitado, que eu preciso remir o meu tempo, que eu preciso andar como sábio. Eu preciso, a utilização do tempo passa pela certeza de que o meu tempo precisa ser otimizado, remido. A utilização do meu tempo tem que me levar a buscar qualidade de vida, perder a vida no sentido mundano para ganhá-la no sentido eterno. Como eu vou fazer isso? O princípio 80-20, né? E nós vimos ali o exemplo de Marta. Eu vou me dedicar à palavra. Eu vou me dedicar vou focar naquilo que a palavra diz que eu tenho que fazer e como eu tenho que ser. E isso vai indicar o que eu vou, aonde eu vou focar as minhas energias, certo? Porque eu vivo não pelos relógios humanos, eu vivo por um relógio eterno. Então, para você pensar, tente observar em cada dia da semana em que você gasta o seu tempo.
Tente atribuir valor às coisas, à maneira como você investe o tempo. As coisas em que você mais investe tempo, elas têm qual valor em relação a outras? Se você tomar uma semana passada, em que você investiu mais tempo? Quais foram os impactos disso? Você investiu exageradamente na diversão, ou você investiu exageradamente no trabalho. Isso trouxe impactos na sua família? Há como ter mais qualidade de vida nessas ações com menos tempo. Lembra da lei de Pareto? Lembre de Marta. Marta estava muito afobada, querendo fazer mais do que era necessário, ao passo que o que ela tinha que fazer era muito simples, era sentar e ouvir Jesus. Então eu quero orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado por este momento, Senhor, de reflexão. Dá-nos, Senhor, viver exclusivamente para o Senhor. Dá-nos, Senhor, utilizar o nosso tempo da maneira que agrada e glorifica o teu santo nome. Olha por nossa igreja, fortifica cada irmão. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre.